Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sell in May and go away. Esta é uma frase em inglês muito utilizada no mês de maio, que coloca vendas em maio, assumindo lucros ou prejuízos. E aproveite o verão no hemisfério norte, retornando apenas em setembro, que é realmente quando o mercado valoriza. Assumir prejuízos ou lucros em maio? Porque existe o histórico de quedas, principalmente no mercado tradicional, para que fundos de investimento e grandes investidores aproveitem o verão e só voltem depois das férias. Eu vou te mostrar por que eu vejo que isso não é algo interessante neste momento. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo neste mês de maio. Eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que antes eu irei pedir a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente vai analisar vários ativos hoje, mas eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Vamos analisar o fechamento mensal. Tivemos um fechamento mensal espetacular no Bitcoin, no Total 3, em Nasdaq. Todo mundo fechou espetacularmente bem o mês de abril. Vimos rejeições no mercado tradicional que a gente não via há anos. Desde a pandemia a gente não tinha um candle, uma vela mensal como esta, com tamanha rejeição. Você pode falar que em agosto a gente teve, mas deste tamanho, esta vela a gente não viu e não vê há muito tempo. Obviamente, este ímpeto de alta agrada a todo mundo, não é verdade? A gente teve o rompimento da cunha descendente, que era um padrão de baixa no Bitcoin. Vimos o mercado acelerar, mas a sombra desta frase, sell in May and go away, aparece novamente, como todo mês de maio. Todo mês de maio a gente acaba vendo isso. E no ano passado, isso fez bastante sentido. Por quê? Porque o mercado entrou em uma acumulação muito forte. A gente teve no mês de maio uma pernada de alta, depois uma correção, uma pernada de alta, uma correção, ou seja, o mercado ficou flat, o mercado ficou chato, lateral. Isto também aconteceu em 2023. A gente ficou lateral até meados de outubro. Aqui a gente ficou também até meados de outubro. Então, até a frase sell in May, go away e volta em setembro não fez tanto sentido. Mas é uma frase que, historicamente, faz sentido do ponto de vista do mercado tradicional. E a gente tem uma correlação com os mercados tradicionais, SP500 e Nasdaq. Mas, por que eu estou desconfiado desse sell in May and go away? Eu vou te mostrar exatamente quais foram os retornos do Bitcoin nos últimos anos. E em maio, a gente tem meses positivos e meses negativos. A gente tem uma média aqui que em maio é positivo, em junho é levemente negativo, em julho é positivo, em agosto é levemente positivo, setembro levemente negativo e somente a partir de outubro, que é o finalzinho do ano, que a gente tem o rally, que é o famoso rally de Natal. Maio, na teoria, não derruba mercados. Junho, na teoria, não derruba tanto mercados. Julho também não. Nesta tabela, a gente vê que é algo bem abrangente. Mas, Luan, você falou que é algo muito do mercado tradicional. E sim, isto tende a impactar mais o mercado tradicional. Tanto que a gente vê aqui, maio... Opa, teve alta? Peraí, não estou entendendo. Teve alta, maio, junho, agosto. Isso
do ano de 2023. Estranho. Então nós tivemos alta aqui. Seguimos. Vamos lá. Maio. Temos maio, alta em maio, 5% de alta em maio. Junho, 7% de alta. Lateralizamos. Agosto, tivemos uma queda. Mas a queda foi por conta do que no ano passado? Do carry trade. É verdade, o carry trade do Japão, que também trouxe uma queda para o mercado cripto. Só que a gente seguiu em alta. Então, peraí, este sell in May and go away não está fazendo tanto sentido. Ele trouxe um mercado flat para o Bitcoin, mas para o mercado tradicional não. Isso é um pouco mais preocupante ainda. Por quê? Se no mercado tradicional a gente está com uma forte movimentação de rejeição de fundos, a gente pode acabar vendo uma alta. Só que, se eu pego uma correlação com o mercado cripto, como que nós estamos? Será que a gente tem uma maior probabilidade de alta, como a gente viu nos últimos anos no mercado tradicional? O que derruba esse sell in May and go away? Será que a gente está num cenário diferente? Tendo em vista que aqui e aqui a gente não viu essa valorização? Na minha humilde opinião, sim. Por quê? Porque a gente já está neste ponto de rompimento. Olha o que a gente está vendo para o Bitcoin. A gente está entrando em maio e a gente não está diante de um movimento abaixo de resistências específicas. Não. Nós estamos tendo um movimento que lembra muito este cenário aqui. E lembra este cenário aqui, o cenário de rompimento, não o cenário de correção. O que a gente está enxergando é que o sell in May and go away, se ele tem alguma validade, ele aconteceu em janeiro. Crash em janeiro ou a partir de janeiro e volte daqui a alguns meses. Ao que tudo indica, a gente está vendo, do ponto de vista gráfico, um movimento que já aconteceu. Já aconteceu aqui e já aconteceu, se a gente vai levar em consideração esta frase histórica para o mercado tradicional, também podemos avaliar que isto já aconteceu. E o mesmo vale, obviamente, para o mercado de altcoins, que colocou um dos maiores candles dos últimos meses. Tivemos uma belíssima de uma rejeição em uma faixa de intersecção absurda. A gente tem aqui a cunha descendente, batemos no fundo. Nós temos aqui uma área de suporte e resistência, atingimos. Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa que fica bem clara no semanal. Olha só, no semanal a gente atingiu. Voltamos para o mensal. A gente também bateu exatamente na linha de tendência de alta. E se a gente puxa aqui o Fibonacci, a gente foi lá em 618 e rejeitou. Maravilha! Então a gente está presenciando um movimento que já aconteceu. Ele já aconteceu. É como se a gente tivesse antecipado de fato o sell in May. E para dar mais base para esta avaliação, a gente tem que pensar exatamente no que aconteceu nos últimos meses e como nós estamos encarando a política monetária. Porque a gente sabe que o corte da taxa de juros é de extrema importância para que a gente tenha uma aceleração nos ativos de risco. Se a gente teve, nesses últimos meses, quedas que vieram por conta do temor em relação a corte na taxa de juros. Não vai ter, oh meu Deus, isso é ruim. Se não tem o corte na taxa de juros, quando o mercado está esperando, existe uma percepção ruim em relação ao futuro do mercado e, por isso, pressão de venda. Se você se recorda, muita gente esperava cortes em março e isso não aconteceu. Foi se afastando, e foi lá para junho.
Semana que vem a gente tem reunião do Fed e a expectativa não é de corte. Mas o corte sim tem uma expectativa a partir de junho e a gente já vai falar sobre isso. O que mais que nós tivemos no começo do ano que pressionou esta movimentação de baixa? Tarifas de Trump. As tarifas de Trump, colocando tarifas no mundo inteiro, assustaram os mercados. Vimos quedas muitas das vezes agressivas. No Bitcoin a gente viu quedas fortes. No Total 3 vimos quedas fortes. Em Nasdaq vimos quedas agressivíssimas que não eram vistas em muitos anos. A gente atingiu um nível de medo, tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional, que não eram vistos em muitos anos. O índice de medo e ganância, para você ter uma noção, no mercado tradicional bateu 3. Eu não encontrei na história nenhum momento em que a gente bateu no nível 3. Em 2008, que foi o crash do subprime, a gente viu o número 4. Se eu não me engano, não, foi o número 6. O número 4 foi na pandemia. A gente atingiu o nível 3, para você ter uma noção do medo. O nível de correção em Nasdaq e em Bitcoin foi muito agressivo. E isso, obviamente, veio por conta do temor em relação às tarifas. As tarifas vão gerar uma inflação, aumento da inflação, o Fed pode até ter que recorrer a um aumento da taxa de juros, que seria catastrófico para os mercados de risco. Só que, obviamente, a questão relacionada às tarifas foi andando, foi caminhando e agora o mercado está um pouco menos sensível a isso. Já digeriu a maior parte da questão relacionada às tarifas. Só falta a resolução em relação à China. E cada dia as notícias melhoram em relação a isso. Eu não espero uma resolução tão rápida, mas o que o mercado faz é digerir. Tudo bem, vai continuar assim? Vai continuar assado? Vai piorar? Se piorar, é algo que a gente não está esperando? Conforme o mercado assimila esse tipo de questão, a gente só verá um pessimismo absurdo e quedas agressivas se a situação escalar muito rapidamente e de uma forma muito maior. Os resultados de ontem, como a gente comentou, assustaram rapidamente as pessoas e trouxeram novamente a fala acerca da recessão. Ontem eu apresentei a minha visão em relação à recessão. Se você não assistiu a aula de ontem, assista, porque a gente marca as datas em que todos falam de recessão. Isso, historicamente, marca fundos e não o início de uma queda, mas o fim da mesma. É importante que você acompanhe os nossos conteúdos, pois eu estou aqui todos os dias. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Pois bem, além da questão da recessão, por conta do PIB que veio abaixo, todos os olhos estavam voltados para a inflação PCE, que é a inflação que o Fed mais fica atento. E essa inflação veio melhor do que o esperado. Ou seja, a gente começa a olhar para uma economia que está desacelerando, sim, mas que está levando em conjunto a inflação. A inflação vem caindo, ela está desacelerando. E o Fed tem dentro da sua previsão, é a maior expectativa, o início do corte em junho. O mercado ele não sobe no fato, ele sobe no boato, ou seja, ele sobe, ele precifica na expectativa. Existe uma expectativa de vários cortes ainda este ano. E é justamente isso que o mercado começa a precificar. É por isso que a gente está vendo altas e a sustentação destas altas. As tarifas simplesmente desapareceram para muitos países e deram uma amenizada em relação à China. Um cenário positivo. A inflação começa a mostrar desacelerações, principalmente
nos dados de inflação que o Fed mais gosta. E a gente tem a liquidez global. Veja neste gráfico. A gente está acompanhando a liquidez global com uma correlação acima dos 80%. E aqui a gente pode ver que esta aceleração nos leva lá nas faixas de 160 mil dólares. Ou seja, a gente está vendo liquidez, a gente está vendo dinheiro, entenda liquidez, o que é benéfico para os mercados. As tarifas estão em uma situação muito mais cômoda. A gente está vendo o gráfico traduzir um cenário de alta, o que a gente não tinha visto no passado. E a política monetária, ela pode caminhar para um ponto que vai beneficiar muito os mercados de risco. Se você soma gráfico, se você soma o movimento que tivemos nos 4 primeiros meses, nos 3 a 4 primeiros meses, se você soma toda a questão relacionada à política monetária e você olha com atenção a questão de liquidez de dinheiro, as impressoras ligadas, você entende que o mercado pode já ter passado pelo seu pior. É uma certeza? Obviamente que não. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu estou te apresentando um estudo para que você tenha em mente quais são as bases que nós estamos utilizando. E por que eu, Luan, sigo com uma visão bullish? Por que eu, Luan, a todo e qualquer movimento de correção, eu aumentarei a minha exposição? Eu comprei, obviamente, quando a gente estava nessas áreas, entendo que a gente está esticando e entendo que será natural uma correção em algum dado momento. A gente está neste momento em uma resistência muito importante. Correções podem e serão naturais e eu vou aproveitar. Mas você deve avaliar com cuidado cada uma das bases para sua tomada de decisão. Porque você tem que estar, obviamente, acompanhando o mercado e consciente dos cenários diversos. A minha visão é de que a maior probabilidade é sim a renovação das máximas e, posteriormente, a aceleração do total 3, ou seja, das altcoins, com a queda na dominância, o que trará um benefício potencialmente muito bacana. Eu estou de olho nisso e estou ignorando neste momento o sell in May and go away. Eu vou segurar as minhas posições. Eu sigo com os pés no chão, com bases sólidas, totalmente atento aos movimentos. É importante que você faça a sua avaliação. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em dados de fato. Faça a sua avaliação, faça o seu dever de casa, faça o seu estudo, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, vamos analisar algumas altcoins que você pediu, mas antes eu quero te fazer um convite. Se você quer ter acesso a atualizações, análises e diversos conteúdos que a gente apresenta lá no nosso grupo geral do Telegram, ele é gratuito. Basta você clicar na segundo link da descrição e você terá acesso ao nosso grupo do Telegram, que a gente passa muita informação online, on time, ou seja, o tempo inteiro. Se algo acontece, a gente vai diretamente lá no grupo para informar, para te manter alerta e consciente de todos os movimentos que o mercado está fazendo. Participe, é gratuito. Agora, se você quer investir em conhecimento, quer entender as nossas metodologias, estratégias, planos, quer ter acesso a, de fato, todos os meus investimentos, minha carteira de investimentos, as minhas operações no mercado futuro, você quer ter diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, para quem realmente está buscando investir em conhecimento com solidez, porque está perdendo, porque está perdido. Se você está perdendo, está perdido, é porque você está provavelmente sem base, sem uma organização, sem um planejamento. Não existe um método para você comprar, um método para você vender, isso é muito importante. Se você
está enfrentando esses desafios, eu convido você a pelo menos conhecer o que a gente entrega nos nossos programas de conhecimento, dentro do grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Para você que quer mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat e basta você enviar um oi, nosso time te enviará todas as informações acerca dos nossos programas. A um custo de um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício, você tem acesso completo aos nossos programas. Maravilha? Agora, sem mais delongas, vamos analisar os ativos que você pediu. E tem vários ativos que estão acelerando. Eu gosto de chamar a atenção para o seguinte. O perfil agressivo provavelmente já fez diversas compras. O perfil conservador vai aguardar agora pullbacks. E a gente vai analisar alguns dos ativos que você pediu e eu peço a você, se você quer mais ativos, melhor ainda. Se você quer análise de gemas, gemas explosivas, aqueles ativos de maluco, tá? Que são ativos com market cap de $1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ou até abaixo de $1 milhão, comenta aí embaixo. A gente vai fazer o Sextou com Gemas novamente. Agora que muita gente está começando a ficar interessada, o que você acha? Vamos analisar esses ativos. Coloca aqui na descrição para que a gente faça essa avaliação. Amanhã, hein? Amanhã é sexta e a gente estará aqui. Mas hoje, vamos analisar alguns ativos. Começando com a iOS. O ativo está subindo no semanal e ele está com 160% de valorização. Com o RSI do gráfico diário lá em cima, o que eu gosto de ver neste ativo? Ele rompeu uma resistência. Era um suporte, ele teve o rompimento, o teste e agora tem uma continuidade de alta, inclusive. Só que a gente tem que ficar atento ao quê? As faixas de Fibonacci. Então eu vejo com uma tranquilidade um pullback em algum dado momento e se ele atingir entre 38,2% e 50%, ou seja, 0,35 a 0,28, você que está considerando investimentos poderá avaliar um cenário de compra, porque este é um ativo que já esticou. Obviamente ele pode esticar até aqui e aí sim formar a base de preço para continuar a subir. Eu vejo que para o perfil conservador é este pullback aqui que pode abrir uma oportunidade de compra, certo? Agressivo agora? Nada. Comprar agora também? Eu não vejo que faça tanto sentido. NTX, ou seja, no NET. A gente analisou bastante tempo atrás e a gente falou sobre o rompimento. Olha, o rompimento desta linha de tendência de alta é extremamente perigoso. Teve o rompimento. E, obviamente, ele tinha uma resistência aqui, tá? Deixa eu só tirar um negócio para facilitar, pronto. Ele tinha uma resistência aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Olha só. Resistência que não é muito interessante. Então, o que a gente tem que olhar? Aqui, agora, ele tem uma cunha descendente, vem daqui, ó. Nem vem daqui. É um desenho ruim, tá? Aqui a gente pode validar essa cunha. Ponto, ponto, ponto lá embaixo. Foi buscar lá embaixo. Aqui a gente teve esta área que ele buscou. Tá? O que mais que nós temos? Temos aqui, vou colocar numa linha de tendência para ficar mais claro. A gente tem aqui um rompimento, tá? Temos um rompimento. Eu vou diminuir o tempo gráfico, vamos para o gráfico de 3 dias. O gráfico de 3 dias ainda está saindo do limbo, mas a gente pode começar a olhar para a formação de um ombro, cabeça, ombro do lado direito no gráfico de 3 dias. Isso aqui pode fazer sentido, sim, e abrir esta compra em potencial. Eu acho que faz sentido, eu acho que é interessante. Agora, quem vai comprar este ativo? Quem tem um perfil, obviamente, um pouco mais agressivo, se a gente subir um pouco mais agressivo e tem uma confiança maior neste tipo de projeto. Acelera bem
e aí corrige para formar base de preço em 38,2, 50% e 618. Sempre acompanhando o Bitcoin, tá? O Bitcoin ele vai ser o gatilho de correção muitas das vezes, então você tem que ficar atento. Mas eu aguardaria aqui uma correção neste cara para fazer compras. Dash, que ativo é esse? Semanal. Vamos lá. Eu odeio esse tipo de gráfico, porque ele tem a sua movimentação, ele vai, faz o pico e volta tudo, devolvendo toda a movimentação. Difícil esse tipo de ativo, viu? Embora eles tenha aqui um movimento muito bom de suporte, tá? Está próximo do suporte. O risco versus retorno é plausível, embora eu não goste desse tipo de padrão. Tá? A gente tem aqui uma mini LTB. E se você, de fato, tiver um perfil e uma visão em relação a esse projeto extremamente bullish, você pode avaliar uma compra se a gente tiver isto aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, você tem aqui uma oportunidade de compra. Aqui você tem uma faixa de saída, entendendo que este é um padrão que acaba tendo perda dos fundos sem continuidade, mas tem uma sustentação, tá? Colocaria o stop um pouquinho abaixo aqui, no caso do mercado vir aqui e você ter uma gordura maior, mas com potencial de subir. Se houver uma recuperação no mercado como um todo, esse tipo de movimento pode acontecer. Obviamente, se este for um bom projeto em si. Certo? Pendle! Todo mundo estava achando que Pendle tinha morrido e agora todo mundo quer comprar Pendle. Engraçado isso. Se você bem se recorda, eu comprei Pendle aqui 1,84, 1,86 nesta área, quando estava todo mundo morrendo de medo. Agora, eu compraria? Não. E outra, lembre-se, quando você está pensando em comprar um ativo que subiu aí 100%, pode parecer pouco, mas não é, subiu 100%, você tem uma pressão de uma pessoa como eu, que pode acabar vendendo. Entendeu? Como você tem que olhar, o que você pode ficar atento? No ombro, cabeça a ombro aqui, tá? Ou num rompimento de fato, o que traria uma força muito grande para Pendle, fundo ascendente. E aí sim, no fundo ascendente, você poderia fazer essas compras adicionais ou compras iniciais. Por quê? Porque aí sim você tem uma confirmação de um rompimento e aí você vai ter uma base. Ah, Luan, onde colocaria o stop? Você poderia colocar abaixo do último fundo ascendente. Se a gente vai no gráfico de 3 dias, a gente tem aqui, ó, fundo ascendente aqui. Você vê que ele estava numa escadinha e o RSI está um pouquinho mais forte. O gráfico diário está tranquilo. Então, existe um cenário sim de continuidade de rompimento, de alta e potencial rompimento para Pendle. No entanto, comprar uma resistência, ó, isso aqui é uma resistência, é perigoso. Eu aguardaria isto aqui, fundo ascendente, para aí sim considerar compras. Ou você pode aguardar, tá? Deixa eu voltar tudo aqui. Você pode aguardar uma falha nesse rompimento, um fundo ascendente. Ah, é um ombro, cabeça e ombro inverso. E aí você faz as suas compras. O conservador vai comprar nesses pullbacks. O agressivo, infelizmente, para mim, passou do ponto. Ah, Luan, eu quero comprar da mesma forma, não tô nem aí, porque eu acho que Pendle vai valer $50. Tá bom. Dollar Costing Average, DCA, DCA. Vou repetir, DCA. Isso é o que salva quem está no FOMO ultra extremo. Mas eu gosto de lembrar que os mercados sobem e corrigem, os mercados caem e corrigem, tá? Então é importante você lembrar disso. VET. VET para mim é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Olha só, a gente tinha analisado em algum momento aqui e eu vou tirar este round bottom que foi invalidado, eu vou traçar aqui o que pode ser, acho que faz muito sentido. A gente tem aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. Uma linha de tendência de alta, desculpa. O que seria interessante seria
o rompimento confirmado, um fundo ascendente, aí sim abriria espaço para acelerações com ombro, cabeça e ombro inverso aqui. Então o VET ou VeChain tem que acelerar mais para formar esse fundo ascendente, na minha humilde opinião. E temos TAI, cara, que porrada que TAI deu na última semana, 175%. Lindo movimento, mas agora não tem muito o que ser feito, tá? Por quê? Porque ele está numa resistência. Lembra que a gente falou da cunha descendente? Ah, cunha descendente, começou a romper a cunha descendente, tem que ficar de olho, pumba. Agora, esticou bastante, o RSI já está dando uma respirada. O que você, como investidor mais agressivo, pode fazer é comprar neste pullback. Olha, começa a fazer um pullback. Eu vejo como ele subiu bastante. Áreas interessantes é a partir de 50% de Fibonacci, 0,087 até 0,050. São faixas aí que são plausíveis e poderia te dar essa oportunidade de compra. Não, eu acho que é muito perigoso, pode corrigir mais. Maravilha. Aí você está num perfil um pouquinho menos agressivo, tá? Você está num perfil mais conservador. E aí você vai olhar para quê? Você vai olhar para um movimento como este aqui, ó. E aí, você vai comprar potencialmente aqui, porque suporte, 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 perdeu, virou resistência. Uma vez vencido, volta a virar suporte. E aí você pode aguardar este suporte. Poxa, eu comprei no suporte. E aí você tem, depois desse rompimento confirmado, uma maior probabilidade de sustentação deste movimento, certo? O que poderia te levar a valores mais elevados. Maravilha? Era isso que eu queria te apresentar. Luanzinho aqui não vai fazer absolutamente nada. Obviamente, se eu mudar qualquer visão, eu vou informar aqui. E é claro, os integrantes do Prêmio Desafio estão alinhados com a visão, as visões, e sabem de forma imediata tudo que eu estou fazendo. Se você quiser participar, você já sabe, primeiro link da descrição. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar, o mercado está otimista, isso é bacana. Eu vou ficar totalmente atento, trarei atualizações lá no grupo geral e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.